Porque o servo infiel mantém foco em coisas terrenas. É comida, é bebida, é satisfação de desejos próprios. Só que o servo fiel entende: eu tenho uma missão, e a minha missão é alimentar quem tem fome. A minha missão é sustentar quem está trabalhando na casa. A minha missão é sustentar quem tem projeto de Deus na vida. Se existem esses dois direcionamentos dentro da palavra, o direcionamento e o perigo desse servo infiel é começar a colocar o foco em coisas terrenas. E aqui está uma das maiores identidades do século atual. Pastor, qual é a identidade do século atual? Que existe algo aceso dentro da casa que estava se apagando. O que é que estava se apagando? Estava se apagando a esperança do arrebatamento e da volta de Jesus grandão da Galileia. Se não tem o Espírito Santo, se não tem o óleo, não vai ter fogo. Fogo é sustentado por óleo. Glória é sustentada pela presença do Espírito Santo de Deus. Chegou o tempo do Espírito de Deus despertar a igreja brasileira contra falsas mensagens que parece que são, mas não são. Parece que tem, mas não tem. Parece que é, mas não é. Até te faz chorar, não é? Mas a palavra não tem que te fazer chorar, tem que te fazer sair da igreja pensando na tua vida e se consertar com Deus. Santo Relva. Se não fizer frescor na minha alma e não me fizer feliz, não é Deus falando. É Deus falando sim. É Deus dizendo: se converte, larga o teu pecado, larga o teu erro. Por isto, a minha retórica hoje se induz em dizer a vós: o arrebatamento está prestes a acontecer, muito perto, muito próximo. E eu termino do meio para o final desta mensagem dizendo que o tempo que vocês estão vivendo e o tempo que este mordomo infiel não conseguia perceber é um tempo muito próximo do toque da última trombeta. Eu não quero ser enfadonho aos irmãos em teologia, mas preciso dizer isso. Vou engatar a segunda agora. Deus desce na terra e fala: não, agora já é demais. Eu não venho no teu pecado. Quiser pecar, peca. Quiser adulterar, adultera. Quiser roubar, rouba. Mas não toca no fogo, não toca no fogo, não toca no fogo, não toca no fogo. O fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. É porque não toca no fogo. Porque quem acendeu fogo não é quem está na terra. Quem acendeu fogo é quem está sentado no... Porque o servo infiel mantém foco em coisas terrenas. É comida, é bebida, é satisfação de desejos próprios. Só que o servo fiel entende: eu tenho uma missão, e a minha missão é alimentar quem tem fome. A minha missão é sustentar quem está trabalhando na casa. A minha missão é sustentar quem tem projeto de Deus na vida. Se existem esses dois direcionamentos dentro da palavra, o direcionamento e o perigo desse servo infiel é começar a colocar o foco em coisas terrenas. E aqui está uma das maiores identidades do século atual. Pastor, qual é a identidade do século atual? Que existe algo aceso dentro da casa que estava se apagando. O que é que estava se apagando? Estava se apagando a esperança do arrebatamento e da volta de Jesus grandão da Galileia. 861 almas a Jesus grandão da Galileia do Gideões Missionários 2026. 982 1018 vidas. Fecha vossos olhos. 1637 vidas. Abraça ele, meu amigo. Estende as mãos, igreja, vamos orar.
Há verdades que os púlpitos modernos evitam falar. Faz tempo que nos nossos púlpitos não se prega mais sobre o inferno, mas o inferno é real. Há mensagens que muitas igrejas já abandonaram, mas Deus e a sua palavra, a Bíblia Sagrada, jamais deixaram de alertar que o inferno é real. Falar sobre o inferno tem sido uma verdade que o mundo evita falar. Milhares de pessoas nem acreditam nessa realidade, nessa verdade. Mas essa verdade foi proclamada por Jesus. Vivemos numa geração que ama o evangelho confortável, sem renúncia, sem confronto, sem cruz. Uma geração que quer Cristo como Salvador, mas não quer Cristo como Senhor. Mas Jesus falou sobre o inferno. Se o inferno não fosse real, Jesus Cristo não precisava enfrentar os sofrimentos na cruz. O mundo tenta transformar o pecado em brincadeira. A sociedade tenta normalizar aquilo que Deus condena. Mas o pecado não é uma falha moral, é mais do que isso. É uma rebelião contra o Criador. O pecado não é coisa ilusória. O pecado não é neutro, não é algo irrelevante. O pecado é algo mortal. Onde há pecado sem arrependimento, a condenação está ali. João Crisóstomo disse: quem não teme o inferno não conhece a gravidade do pecado. O inferno existe porque Deus é infinitamente santo e justo, e sua justiça exige que o pecado seja punido. Silenciar e não falar dessa realidade do inferno é abandonar os perdidos à terra, é ser indiferente com respeito a essa tremenda realidade. Toda vez que Deus se manifesta para o homem, toda vez que Deus se manifesta para a mulher, dizendo duas vezes o seu nome, é o próprio Deus dizendo para mim: é você que eu quero, é você que eu escolhi. Eu não errei na escolha, eu não errei na chamada, eu não errei na eleição. É você que eu tenho um projeto na face da terra. Oh glória! Pastor, qual é a mensagem de João? Deixa o pecado e vem para Cristo. Pastor, qual é a mensagem de João? Muda de vida. Pastor, qual é a mensagem de João? A mensagem era: arrependei-vos. Mas essência, eu já quase comi comida estragada com cara de boa, mas quando o cheiro de podre subiu, falei: não dá, não dá. Pergunta para quem está com você assim, pergunta para quem está perto de você: está fedendo o teu sacrifício ou está cheiroso? Só que eu venho declarar aqui no ano de 2026, no 41º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, Deus está levantando uma geração que o sacrifício é vivo, que o sacrifício é santo e que o sacrifício é agradável. E ele fala: porque este é o teu culto. Paulo está com a marreta na mão, pastor Valdir, quebrando os limites do templo. E ele está dizendo: culto verdadeiro não é isso aqui não. Isso aqui faz parte do culto. É um momento que a igreja se reúne, é um culto. Mas o verdadeiro culto não é aqui não. O verdadeiro culto é um estilo de vida. Ele está falando: na igreja cultua, mas na escola também tem culto. No trabalho também tem culto. Na rua também tem culto. E ele termina dizendo, o versículo que nós lemos: não vos conformeis
com este mundo. Não vos conformeis. Sabe o que Paulo está dizendo? Olhe para cá. E eu termino agora em 1 minuto. O mundo tem uma forma. Diga para quem está perto de você. O mundo. Não, diga mais forte. O mundo tem uma forma. Só que se o mundo tem uma forma, a igreja também tem. O que diz a forma do mundo, Ezequiel? A forma do mundo? Tu pode ter quantas mulheres você quiser, quantos homens você quiser, mas aqui dentro é só uma. A Bíblia já diz: deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Aqui dentro é só um. Aqui dentro é só uma. Lá fora, ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Mas aqui dentro, Satanás, a forma é outra. Qual forma? Olhe para mim. Perdeu tudo e ainda assim adorou a Deus. O diabo achou que depois que você perdeu o emprego, você ia voltar para casa murmurando e dizendo: acabou minha vida. O diabo achou que depois que você perdeu a oportunidade, você ia desistir da vida e voltar frustrado. Prega a Deus da minha boca. É o Senhor olhando para o diabo. Olha lá, perdeu a riqueza, mas não parou de dar glória. Perdeu a oportunidade, mas não parou de adorar. Segure na mão de alguém e diga para esta pessoa: diga, o meu glória não depende da minha conta bancária. Diga, o meu glória não depende do meu saldo bancário. Diga, tendo ou não tendo, eu vou adorar. Eu estou sentindo Deus aqui. Há uma graça 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 aqui. Mas o que eu quero destacar já na introdução é que o tempo muda, mas Deus continua encontrando pessoas nos poços. Aleluia! Dá para você repetir comigo? O tempo passa, pastor Zilmar. O tempo muda. 41 anos de Gideões, mas Deus ainda continua encontrando pessoas no poço. Aleluia! Essa tarde não é diferente. Temos um encontro com Deus aqui. E a Bíblia diz, irmãos, eu quero frisar ainda na introdução, que eu vou ser bem rápido. A Bíblia diz que há uma diferença marcante entre esses dois poços. O poço de Rebeca era um poço onde Rebeca tinha proximidade com a água. Rebeca, para tirar água, diz o texto, desceu até o poço, encheu o cântaro, colocou sobre o ombro, subiu de volta e do lado de fora do poço ela deitou água para que o servo de Abraão bebesse. A mulher samaritana não. A mulher samaritana chegou até o poço, possivelmente com um recipiente ou o próprio cântaro, amarrada em uma corda, porque diz o texto que ela olha para Jesus e diz: olha, o poço é muito fundo, o Senhor não tem com que tirar. E a Bíblia diz que ela certamente desceu o seu cântaro até a água. Uma grande diferença já na introdução. Rebeca tinha facilidade e proximidade, desceu até a água, mas a samaritana já fez a água subir até ela. Irmãos, há um grande paradoxo aqui. É poço, é água, são mulheres, situações parecidas, mas uma desce até a água, a outra quer que a água sobe até ela. Há dois tipos de pessoas na boca do poço. Mas olha a diferença do olho de um missionário. O missionário chega, o missionário olha. Ah, alguém não vê nada. Ah, vou falar. O olhar do missionário é diferente do que o do povo comum. O olhar do missionário, ele olha para um determinado lugar e ele vê coisas. Pastor Valdir, o missionário olha para um lugar abandonado, desprezado, pastor Lucier, alguém não dá nada, mas o missionário olha para ali e ele consegue perceber, ele consegue ver algo que a maioria não consegue. Jesus vê a multidão
de uma forma que os discípulos não conseguem ver, pastor Giovanni. Jesus olha para a multidão e ele vê a multidão de uma forma que os discípulos não conseguem ver. Os discípulos olharam para aquela multidão, pastor Júlio, e eles viram aquela multidão simplesmente como um ajuntamento de pessoas que estavam ali para atrapalhar, quem sabe, o dia de folga deles. Tanto que depois da mensagem, se der tempo, nós vamos ver que eles querem se despedir, eles querem se desencilhar daquele problema. Mas Jesus não vê como um aglomero de pessoas. Jesus olha para aquela mesma multidão e vê como almas sedenta, almas famintas que precisam ser alimentadas. Eu preciso pregar na tarde deste dia para alguém que entende que Jesus, Ele recebe do jeito que você está, não vai permanecer do jeito que está, não vai ficar do jeito que está, não vai continuar do jeito que está. Então para que Ele recebe, pastor? Ele recebe para transformar, Ele recebe para curar, Ele recebe para mudar, Ele recebe para remir, Ele recebe para agir, Ele recebe para... Se chegar nele, Ele muda. Se vier, Ele transforma. Ele é o carpinteiro que ajeita aquilo que está. Pode vir como está, mas Ele vai transformar a sua vida. Ele vai mudar a sua história. Meu Cristo está levantando uma mocidade forte e está levantando ela. E está dizendo, Talita comigo, que quer dizer, levanta-te, menina. A mocidade dessa geração está se levantando. E Jesus está falando para o pai, Jesus está falando para a mãe, Jesus está falando para a família. Dá para ela de comer agora. 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 A Assembleia de Deus, os Gideões missionários, não vive sem a palavra. Come a palavra, anda com a palavra, viva a palavra, tenha a palavra, pregue a palavra, use a palavra, porque nessa tarde tem palavra, tem palavra. Jesus continua a sua trajetória missionária e a chama não se apaga. Deus está levantando uma geração que o sacrifício é vivo, que o sacrifício é santo e que o sacrifício é agradável. Diz para ela que eu sou útil. Diz para ela que eu sou aquele que estive morto, mas eu estou vivo. Isso fala de supremacia sobre a morte, domínio total sobre a eternidade, controle total sobre a humanidade. Ei, o homem pode perder o controle, mas o céu ainda tem o controle de todas as coisas. Sabe por que hoje você vê um monte de crente moribundo por aí? Desigrejados, nas redes sociais, atacando a igreja. Você sabe por quê? Porque só ouviu e não colocou em prática. E Jesus fala que quem ouve e não pratica é insensato e edificou sua casa na areia. Aí, meu filho, não vai aguentar bordoada. Vai vir guerra, vai vir luta, vai vir enfermidade, vai vir problema. E a Bíblia diz que a queda é grande de quem está na areia. Agora, quem está na rocha, ouve e pratica. Deixa eu te dar uma palavra. Quem ouve e pratica, não fica com comichões nos seus ouvidos. Quem ouve e pratica, não fica correndo atrás de profecia. Quem ouve e pratica, não fica correndo atrás de revelação, de placa de carro, de CPF. Quem ouve e pratica, dá prioridade para a palavra. Quem ouve e pratica, dá prioridade. Aí, meu amigo, pode vir o vento, tá firme. Pode vir a perseguição, tá firme. Pode vir a calúnia, tá firme. Pode levantar quem for, tá firme. Macumba não pega, olho gordo não pega. Oh, meu pai do céu, estou sentindo a graça dele aqui. Cuide bem do meu filho. Eu disse, deixa com nós, que será bem cuidado e melhor que o senhor. Deixa comigo. Aí quando eu fechei a porta da viatura, da lateral, e pá, dei partida na viatura, daqui a pouco eu escutei no vidro da enfermeira. Abaixei o vidro, o batedor de tambor meteu o dedo para dentro e disse, eu quero esse Jesus que tu serve aí. Eu vou falar,
Vamos parar de criar um xamã para nós? Vamos falar que Jesus salva a partir da cama Espírito Santo. Vamos parar de frescura. Prega o evangelho simples. Jesus, que eu estou pregando para este povo lindo que me ouve, e para os obreiros, os homens, as mulheres e os jovens que estão na internet nos acompanhando, o Jesus que eu estou pregando para a Catedral da Família, que tem um telão lá e eles estão me ouvindo, eu quero dizer a vocês: o templo teve começo, o templo teve meio e o templo teve fim. Agora Cristo não tem começo. Antes que houvesse dia, antes que tudo fosse formado, antes do céu, antes das estrelas, antes dos astros, antes dos planetas, eu vou dar lugar. Temos que voltar ao verdadeiro evangelho, onde Cristo é o centro, onde Cristo é a estrela, onde Cristo é tudo. É Ele. É Ele. Ele que morreu por nós. Foi Ele que desceu do céu. Foi Ele que pagou o maior preço. Foi Ele que foi desamparado pelo Pai, para que nós não fôssemos desamparados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nessa manhã, aleluia. Ele foi desamparado para que nós não fôssemos desamparados. Ele foi desamparado para que nós fôssemos abraçados. Ele foi desamparado para que nós tornássemos amigos de Deus. Ele foi desamparado para que nós tornássemos filhos de Deus. Ele foi desamparado porque Ele nos ama. Ele foi desamparado por amor, e Ele está aqui nesta manhã maravilhoso.